Este é o Giro Distrital. Aqui você fica por dentro dos principais acontecimentos da esfera política de Brasília. Nesta edição, CPI dos atos antidemocráticos. Comandante-geral da PM culpa a coronel por falta de efetivo no 8 de janeiro. O Câmara nas Cidades vai a Braslândia. Moradores da cidade cobram regularização fundiária, investimentos em saúde e melhoria do transporte público. A audiência pública debate a implantação da tarifa zero em Brasília. Para especialistas do setor de mobilidade, proposta não é utopia. Regras mais claras para a cobrança de cover artístico. Projeto de lei em tramitação na Câmara quer beneficiar músicos, empresários e consumidores. Os últimos avanços legislativos no combate à violência contra a mulher. Distritais têm se empenhado na aprovação de leis para enfrentar o machismo e o feminicídio. E, claro, também vamos destacar o que foi notícia na Câmara Legislativa na terceira semana de junho. A última semana na Câmara Legislativa foi marcada por debates e solenidades. No dia 12, uma sessão solene de autoria do deputado Gabriel Magno celebrou o Dia dos Catadores de Materiais Recicláveis. O evento foi marcado pelo anúncio da criação de uma frente parlamentar em defesa dos profissionais da área. Também no dia 12, houve sessão solene em homenagem ao Dia do Pastor Evangélico, uma iniciativa do deputado pastor Daniel de Castro. No evento, o parlamentar reforçou a importância da missão pastoral e religiosa para orientar as pessoas nas mais diversas áreas, como familiar, financeira e espiritual. Entre os dias 12 e 13, o auditório da CLDF sediou o seminário para debater os resultados do Carnaval no DF em 2023 e discutir propostas de melhorias para a festa no futuro. No dia 13, a Comissão de Economia, Orçamento e Finanças aprovou o projeto de lei que propõe dar assistência psicológica a mulheres mastectomizadas, aquelas que precisaram tirar os seios para tratar um câncer. O projeto é do ex-deputado distrital José Gomes e teve como relator o deputado Eduardo Pedrosa. Para virar lei, a proposta ainda precisa ser aprovada pelo plenário e sancionada pelo GDF. No dia 14, houve homenagem aos doadores de sangue e profissionais de saúde, em razão do Dia Mundial do Doador de Sangue. A solenidade foi presidida pelo deputado Jorge Viana e teve intuito de mobilizar as pessoas a transformar o ato de doar sangue em um hábito. Também no dia 14, a deputada Paula Belmonte presidiu sessão solene em homenagem ao movimento de quadrilhas juninas no Distrito Federal. Considerada a maior festa popular da região, o 23º Circuito de Quadrilhas Juninas do Distrito Federal e entorno teve início no último dia 17. No dia 15, a CLDF promoveu sessão solene em apoio e reconhecimento ao trabalho desenvolvido por entidades e organizações do terceiro setor. Realizada a pedido dos deputados Eduardo Pedrosa e Paula Belmonte, a sessão contou com a presença de representantes de entidades com atuação nas mais diversas áreas, entre as quais ONGs, associações, fundações filantrópicas e instituições religiosas. O Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa também esteve na pauta da Câmara Legislativa no último dia 15. Para marcar a data, a sede do Parlamento Brasiliense serviu como tela para projeções de mensagens de conscientização sobre o tema. A ação foi organizada pelo coletivo Filhas da Mãe, em parceria com o Fórum Distrital da Sociedade Civil em Defesa da Pessoa Idosa. A campanha chega em um momento importante. Nos primeiros 4 meses do ano, o DF registrou 7.011 casos de denúncia de maus-tratos contra idosos, uma média de 60 ocorrências por dia. Mais um capítulo das investigações sobre a violência do dia 8 de janeiro em Brasília aconteceu na última semana. A CPI dos atos antidemocráticos da Câmara Legislativa ouviu o comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Clepter Rosa. No dia das depredações das sedes dos 3 poderes da República, ele era o subcomandante-geral. Uma das linhas de investigação dos deputados é saber se o efetivo da PM empregado naquele dia era o suficiente para fazer frente aos ataques. O militar disse que foram escalados 400 policiais, entre eles
200 alunos do curso de formação. Quem foi o responsável, para não dizer irresponsável, pelo emprego do baixo efetivo por parte da Polícia Militar do Distrito Federal no dia 8, Coronel Clepter? Quem foi efetivamente o responsável por isso? O efetivo empregado foi aquele que o DOP determinou que fosse empregado do seu efetivo e aquele que ele solicitou do Departamento de Ensino para que o apoiasse. Então, o DOP... Departamento de Operações, chefiado pelo Coronel Paulo José. Quem é? Coronel Paulo José. Coronel Paulo José é o responsável. Positivo. O Coronel Clepter disse que havia permitido parte da tropa de ficar de sobreaviso, como forma de reforçar a segurança em caso de situações mais tensas. Isso porque não era precisa informação sobre a quantidade e a movimentação dos manifestantes naquele fim de semana. Hoje o senhor avalia que foi um erro essa decisão? Diante do que aconteceu, se soubesse que ia ter esse enfrentamento, essa circunstância, com certeza. Clepter afirmou ainda que as informações da PM na manhã do domingo, dia 8 de janeiro, era de que tudo estava sob controle e que por volta das 3 horas da tarde ele ficou sabendo que os manifestantes já tinham tomado a rampa do Congresso Nacional. De imediato, determinei aos coronéis que acionassem as suas tropas e apresentassem todos os seus efetivos, cada unidade. O seu comandante devia se apresentar pessoalmente, juntamente com todo o seu efetivo que estava de sobreaviso, todo o seu efetivo que estava de folga, no pátio da Academia de Polícia Militar, para de lá embarcar nos ônibus e deslocar para a esplanada. O deputado Hermeto, relator da CPI, disse que quem planejou os atos de vandalismo considerou o fato de que a tropa policial estava cansada naquele período, após muitos eventos seguidos na cidade, incluindo a posse do presidente Lula no dia 1º de janeiro. O efetivo da polícia estava exausto, e é verdade isso. O efetivo vinha de uma eleição polarizada, vinha de vários grandes eventos, veio do 7 de setembro, veio da posse do presidente, veio do dia 12, enfim, foram diversas manifestações, diversas situações. O deputado pastor Daniel de Castro disse que depois de 16 reuniões, a CPI já se aproxima da formulação de respostas sobre os responsáveis pelos vandalismos praticados em Brasília nos dias 12 de dezembro de 2022 e 8 de janeiro deste ano. Quero dizer, presidente, nós estamos aqui trabalhando desde o mês de março com o propósito de encontrarmos os verdadeiros culpados por aquele momento triste da história política e, sinceramente, após meses de trabalho, 16 reuniões ordinárias, muitos questionamentos, eu imagino que foram superados. Eu imagino que a gente já começa a formar a convicção na nossa cabeça para a montagem de relatório. O próximo depoimento da CPI dos atos antidemocráticos será no dia 22 de junho, com a oitiva do general Gonçalves Dias, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Braslândia, uma cidade conhecida pelas tradições, meio ambiente e tranquilidade. Rota de turismo rural, religioso e de aventura. Ao completar 90 anos, a segunda região mais antiga do Distrito Federal recebeu a 3ª edição do Câmara nas Cidades, nos últimos dias 15 e 16. Diante dos deputados, a população teve a oportunidade de falar e apresentar as principais demandas da região. As ideias foram discutidas antes em uma reunião preparatória coordenada pela Câmara Legislativa. Temas como mobilidade urbana, saúde e educação mobilizaram os participantes. Esse é o papel da Câmara, ouvir a população antes de tomar suas decisões. Então é isso que a Câmara está fazendo. Uma cidade com tão importância como essa, é importante também a participação direta de todos os parlamentares numa ação dessa, numa ação do Legislativo presente da comunidade. E hoje, a maior importância para mim, além da participação da comunidade, é a gente ouvir as lideranças, onde elas estão fazendo a indicação das necessidades básicas dessa cidade. Várias nós temos, como linha de ônibus, como atendimento rural. O que os moradores aqui têm falado bastante é solicitada a construção de mais escolas, também aquela mesma situação de São Sebastião e outras cidades satélites, que é investimento na saúde, a questão de mobilidade, são várias pautas, né? Cada cidade a gente ouve praticamente a mesma coisa, porque o sofrimento e os pedidos são os mesmos. Por causa da
distância até o plano piloto e outras regiões administrativas, o transporte público recebeu atenção especial da comunidade. Demandas como linhas de ônibus para a área rural, troca da frota e da empresa concessionária e o asfaltamento em algumas ruas foram discutidas nessa edição do projeto Câmara nas Cidades. A grande demanda nas rurais é o asfalto, tá? Porque como Braslândia é uma cidade que tem a vocação rural, ela demanda mais de 60% do hortifruti de Brasília para a Ceasa, para a Ceilândia e para os supermercados. Então necessita de ter um asfalto de qualidade. Eu, por exemplo, sou presidente de uma associação que atendo 3 acampamentos agora. E esses acampamentos, eles precisam muito de ônibus, por exemplo, né? Lá mesmo, na DF-170, o público, metade da parte de baixo, é Braslândia, da parte de cima é Sobradinho. E lá não tem ônibus para atender a população de Braslândia. Nós somos a 4ª maior área territorial rural do Distrito Federal. E nós somente temos 3% de área urbana. Então a área rural é muito grande, pela importância da produtividade agrícola que ela tem. Porém, nós temos um déficit muito grande de creches rurais, de escolas rurais e, obviamente, também de transporte público que favoreça ao ir e vir da comunidade rural para a parte urbana e para o serviço que o Estado oferece. Um problema comum em todo o DF, a regularização fundiária das áreas rurais e urbanas de Braslândia também foi destaque. Hoje o que a gente precisa frisar como demanda maior, a meu modo de ver, é a regularização fundiária. Com a regularização, a gente dá uma situação de resolver vários problemas ao mesmo tempo. Problemas aí diversos como estradas, qualidade de vida, infraestrutura. Dentre as 12 demandas levantadas no nosso seminário, essa regularização rural foi uma delas. E o que a gente quer passar é o seguinte, que a nossa Secretaria de Habitação do GDF vai estar realizando aqui, junto com a Câmara Legislativa, um encontro para a gente poder fazer a discussão do PDL junto com o PDOT. Então a gente já está, na verdade, dando um andamento nesse pedido que foi feito pela comunidade. É muito importante essa regularização, porque Braslândia hoje é a 2ª maior área rural do Distrito Federal. E a gente precisa, sim, regularizar as terras para que seus proprietários tenham tranquilidade, possam fazer a sua produção e possam viver com tranquilidade. Mas os temas pautados pela comunidade não foram só transporte e agricultura. A população também quer cultura e arte. Nós temos a demanda da Casa Cultural, que é um projeto que tem há mais de 40 anos, que a gente vem reivindicando. A comunidade cultural luta por esse projeto e também a valorização dos artistas da cidade. A comunidade cultural de Braslândia é imensa, as pessoas vivem dos seus trabalhos culturais, seus trabalhos de artesanato, da música, da dança, e queremos a valorização completa dos nossos artistas. Me chamou a atenção a pauta da Casa da Cultura, porque essa cidade, por seus 90 anos, ela é muito marcada, quer seja pela área cultural e também pela esse cinturão que ela tem aqui de produtividade, de hortifruti, muito importante. Após 2 dias intensos de debates e decisões, a comunidade e os parlamentares aprovaram a sessão itinerante. Sem dúvida nenhuma, é um sucesso. Nós estamos nos aproximando da população, nós estamos indo até a população, ouvir deles aquilo que realmente é a nossa obrigação, transformar as suas necessidades em realizações. Uma das coisas que a gente mais escuta nas ruas é a ausência dessa presença dos parlamentares nas cidades. Então, sem dúvida nenhuma, ações como essa, câmaras nas cidades, falando com as pessoas, fazem toda a diferença. Então, a nossa avaliação é que esse é um passo importante para essa aproximação junto à comunidade. É importante porque, embora a Câmara Legislativa seja a casa do povo, as pessoas têm dificuldades em ir lá. Às vezes porque não tem nem recurso para ir, às vezes porque acha que indo não será ouvido. Então a Câmara vindo nas cidades é você ouvir em loco os problemas. E o melhor é que são várias comunidades, várias lideranças falando de pontos específicos. Então eu acho que isso enriquece muito, a democracia, porque você vai ouvir, e enriquece a cidade, porque acaba tocando os deputados. A nossa fala, às vezes, não chega como a gente quer lá. E aqui ela vai chegar como a gente quer. Até porque eles veem, Nós saímos da situação
de estar no anonimato. Podemos mostrar aí as nossas pautas, as nossas reivindicações, as nossas dificuldades, diretamente para os representantes parlamentares, que são os deputados distritais. A próxima edição do projeto Câmara nas Cidades vai ser em Planaltina, nos dias 17 e 18 de agosto. Usar transporte público em Brasília sem pagar tarifas. Utopia ou futuro próximo? Para boa parte dos participantes de uma audiência pública promovida pela Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana da Câmara Legislativa no último dia 13, não há dúvidas. A tarifa zero no DF é uma emergência social que precisa ser atendida o mais rápido possível. Que a gente não está querendo saber nem como, mas quando nós vamos implementar o tarifa zero. A opinião dos defensores da tarifa zero é embasada em dados. 70 cidades já implementaram o modelo no país, número que tende a aumentar ao longo dos próximos anos. Brasília, inclusive, já caminha a passos largos nessa direção. 70% do sistema é hoje subsidiado pelo Estado. Em 2013, esse índice chegava a apenas 30%. Nós já temos aqui um pré-tarifa zero, né? Não irrestrito ainda, mas por uma parcela da população. Você tem pessoa com deficiência, a melhor idade, os estudantes que já adquiram o direito de acessar o transporte, ainda não na sua plenitude, é verdade, mas é um caminho. Nós estamos aqui nesse apanhado para, de fato, buscar quais caminhos necessários para a gente unir essa grande região metropolitana com a região do entorno e avançar para um Distrito Federal 100% tarifa zero. Para ilustrar como a tarifa zero pode funcionar na prática, a comissão ouviu diversos especialistas no tema, entre eles o presidente da Empresa Pública de Transporte de Maricá, no Rio de Janeiro, cidade com experiência bem-sucedida no modelo. É com satisfação que a gente fala do tema do tarifa zero, na possibilidade de como fazer. Maricá fez uma graduação desde 2014, nessa implementação. É a cidade hoje que mais transporta pessoas no país no tarifa zero. Em Maricá, a conta do tarifa zero é paga com a ajuda de royalties do petróleo do pré-sal. Cerca de 3% do orçamento da cidade é destinado ao transporte público. Mas quem pagaria essa conta no Distrito Federal? Para o secretário de Transporte e Mobilidade do DF, a União deve ajudar no custeio do sistema. Como a União é o primo rico, né, se não for através desse sistema único de transportes, eu acho que a gente não consegue chegar a essa meta da tarifa zero universal. O GDF, na realidade, ele já vem implementando pouco a pouco. O grande problema é custo, quer queira com o empresariado, ou com a estatização do transporte, né? A integração dos sistemas de mobilidade do DF com o do entorno é um tema prioritário para o GDF. Diariamente, cerca de 224 mil pessoas se deslocam da região integrada de desenvolvimento, a RID, para o Distrito Federal, por meio de transporte coletivo. E aí a gente tem que pensar o sistema, esse complexo sistema como um todo. Que essas pessoas vêm para trabalhar, que é possível sim, a gente sabe do financiamento, do custo, mas é pensar modelo. É a gente buscar financiamento realmente fora, para um sistema complexo de transporte, de mobilidade, para daqui muito tempo. Para essa representante do movimento Passe Livre, a maior responsabilidade do debate é assegurar que o sistema privilegie os interesses da população e não o lucro dos empresários do setor. A gente precisa pensar uma tarifa zero no Distrito Federal que não seja simplesmente uma transferência de recurso público para o bolso do mesmo empresariado de antes e que inclua, na sua modo de funcionamento, a disputa, né, a possibilidade das pessoas efetivamente gerirem o transporte e pensar junto qual que é a melhor linha, para onde que ela vai, como que se organiza, por meio de uma estrutura de participação e gestão popular do transporte. No fundo, uma eterna criança. A música tocada por Marquinhos Queiroz embala os encontros nesse bar da Asa Sul. Músico profissional, sua principal renda hoje é o dinheiro que consegue nas apresentações feitas em bares e restaurantes de Brasília. Seria um
uma forma, acho que mais justa de remuneração para todos os artistas de Brasília, não só de Brasília, mas do país inteiro. O cover artístico é a taxa cobrada em estabelecimentos para remunerar os artistas que se apresentam no local. Mas por não haver uma regulamentação nem em âmbito nacional e nem aqui no DF, às vezes o tema acaba gerando polêmicas. Se ela não me sorri também. De um lado estão os músicos que dependem desse recurso e que na maioria das vezes não recebem o valor cobrado de forma integral ou até satisfatória. Quando é cover artístico é meio complicado, porque eles esperam, pede pra gente esperar 2, 3 dias para poder fechar o caixa, não te dá o relatório de quantas pessoas pagou aquele valor do cover estipulado pela casa. Aí vem com um valor a menos, vem com valor irrisório, às vezes até. Do outro lado, os consumidores, que às vezes não querem pagar pela taxa ou até mesmo são pegos de surpresa com a cobrança na hora de pagar a conta. E ainda há os empresários que também alegam necessidade de investimentos para a realização das apresentações. Para unir todos os elos dessa relação, o deputado distrital Pastor Daniel de Castro propõe uma regulamentação da cobrança de cover artístico no DF. O projeto de lei em tramitação na Câmara Legislativa estabelece uma série de diretrizes nesse sentido. A cobrança da taxa de cover artístico deve estar clara ao consumidor em local visível. De acordo com o texto, fica vedada a cobrança ao consumidor que se encontra em área reservada. A lei prevê ainda que todo o valor arrecadado na cobrança do cover deverá ser revertido integralmente para os músicos e artistas, exceto nos casos de contratos fixos estabelecidos com os proprietários dos bares e restaurantes. Esse projeto nosso ele nasceu de uma demanda da própria comunidade. Foram os músicos que procuraram o meu gabinete, porque a sua maioria não recebe o valor do cover. Então nós estamos tentando normatizar para o músico que a integralidade do cover chegue para ele. Para o consumidor, que ele tenha a liberdade de pagar aquilo que ele vai consumir. Se eu vou para uma sala e eu não quero som ambiente, é porque eu não quero ouvir a música, então não sou obrigado a pagar o cover artístico. E para o empresário ele tem, nesse projeto de lei, ele vai ter a opção. Ele pode fazer um contrato direto com o músico, um valor estipulado entre as partes, e aí o que ele cobrar é dele. O assunto foi tema de uma audiência pública na CLDF, que reuniu consumidores, empresários e artistas. Para a maioria dos músicos presentes no encontro, a regulamentação será bem-vinda. O cover artístico ele não é integralmente repassado para os músicos e musicistas. Então, donos de casas noturnas e que trabalham com música ao vivo ficam com a maior parte desse dinheiro do cover artístico. Isso é um absurdo, isso precisa acabar. O dinheiro do cover artístico, como diz o nome, cover artístico, tem que ser direcionado para o músico, o musicista, as bandas, os artistas. Entre outras questões que precisam ser debatidas na casa, referente a essa temática, que eu acho que é extremamente importante e que se estabeleça um projeto de lei para que, de fato, o cover artístico se torne uma lei aqui distrital para dar direito aos trabalhadores da música receberem esse dinheiro pelo seu trabalho. É injusto um profissional da música sair para tocar, muitas vezes pelo cover e não receber o combinado, ou muitas vezes aquele valor do cover é inferior a um valor mínimo para ele custear a despesa de combustível e levar para casa algum dinheiro para no outro dia ele ter como comprar um pão, um café, um leite, ou seja, ele tem que ter dignidade para poder estar desenvolvendo o seu trabalho. Para o presidente da Associação de Bares e Restaurantes no DF, é preciso cautela para não engessar a relação entre os estabelecimentos e os músicos. Porque no final das contas, o que precisa ter é viabilidade econômica e financeira para a casa e para os músicos. Porque se não tiver viabilidade econômica e financeira para a casa vai fechar. O projeto está em discussão na Câmara Legislativa e ainda deve ser apreciado nas comissões. Um sorriso desse tamanho não esconde. Há 5 anos, a Rosa vive um relacionamento sólido, de paz em que é correspondida. O companheiro de vida dela é o Robson, que ela conheceu no trabalho. O dia a dia da gente é tranquilo, a gente sempre está presente na vida um do outro, né? Nosso relacionamento é sempre bem tranquilo, sempre um apoiando o outro, né? Estamos juntos sempre para poder ajudar um ao outro. Mas a vida dela tem a ver com aquela letra que diz:
Leva esse sorriso porque já chorei demais. E de lágrimas, infelizmente, a Rosa entende bem. Foi casada com um homem que a violentava muito, tanto física quanto psicologicamente. Ele não aceitava o fim do relacionamento, sempre ameaçava. Dentro já sofria agressões psicológicas, agressões físicas e, por último, foi tentativa de feminicídio. Ele colocou fogo onde eu morava juntamente com meus 3 filhos e ali fomos socorridos, graças a Deus, né? Não tivemos nada. Não teve nada em termos, porque as consequências psicológicas e emocionais foram profundas. Para o Robson ganhar a confiança dela, não foi nada fácil. A dificuldade dela confiar nos homens, em ter um novo relacionamento. E a gente foi conversando, se entendendo e explicando para ela que a gente pode ter uma oportunidade, uma vida, né, melhor e confiar no homem. Nem todos os homens são iguais. Além do Robson, Rosa encontrou ajuda na Delegacia da Mulher e no Instituto de Desenvolvimento Humano Humanizare, que fica no Núcleo Bandeirante. Quando eu cheguei aqui, eu não via esperança, né? Eu não queria viver mais de tanto sofrimento. Aí passei pelo tratamento psicológico e fui criando forças de romper o relacionamento. Aqui no Instituto nós ofertamos serviços jurídicos, de psicologia e de serviço social. Os nossos atendimentos, né, que nós chamamos de acolhimento, eles acontecem todas as terças-feiras pela manhã. E aí as mulheres, elas chegam aqui até o Instituto, geralmente ou do Poder Judiciário, ou das polícias, ou até por indicação de alguns amigos, para fazer esse atendimento. Embora a gente já esteja em 2023 e a sociedade já debata temas como inteligência artificial, alguns assuntos arcaicos e inadmissíveis ainda fazem parte do nosso dia a dia e da opinião pública. Só em 2022 foram registrados no DF 16.949 casos de violência doméstica. De janeiro a março deste ano, foram 4.290 atentados. Ceilândia, Planaltina e Samambaia são as 3 regiões de maior incidência. Deputados da Câmara Legislativa estão atentos ao crescimento desse tipo de violência. Há poucos dias, o governador Ibanez Rocha sancionou um projeto de lei do deputado Wellington Luiz que cria o programa Paz na Família. É dividido em 3 fases: a preventiva, a propositiva e a reparadora. A preventiva, a ideia nossa, de fato, é evitar, né, que haja aí novas, através de cursos, através de um trabalho na base, na escola. A gente precisa acabar com a cultura do machismo, então nós vamos prevenir com várias ações, né? A segunda etapa é colocar em prática tudo isso, é o poder público agir de fato, inclusive defendendo essas mulheres naquilo que for necessário. E a reparadora é atender os filhos, os órfãos da violência, né? Que são seus filhos, as próprias mulheres. Outra lei sancionada pelo governador é de autoria da deputada distrital doutora Jane. A matéria cria o Comitê de Proteção à Mulher, que deve instalar pelo menos uma unidade em cada região administrativa. A ideia é que exista fisicamente o comitê e que a sociedade local identifique, ali é o comitê, eu quero falar de mulher, defesa dela, eu vou ali, quero fazer uma denúncia, eu posso procurar aquele espaço. E pessoas preparadas, treinadas para acolher e dar esse encaminhamento. A secretária da Mulher diz que essas iniciativas são importantes e incorporam um conjunto de esforços entre os 3 poderes para pôr um ponto final nessa desumanidade. A informação, ela empodera a mulher e inibe o agressor. Quanto mais a mulher estiver informada, quanto mais a mulher procurar os equipamentos públicos, uma capacitação, uma formação, inibe o agressor. Nós fizemos uma campanha institucional do governo, onde a gente coloca a sociedade. A denúncia salva, porque 70% das mulheres foram vítimas de feminicídio e não procuraram ajuda. Se o seu parceiro é agressivo, a ponto até mesmo de agredir, denuncie, sai fora, peçam ajuda, porque nós mulheres, nós somos capazes e hoje em dia nós temos aí uma grande rede de apoio, então aproveitem, sai fora, porque vocês não merecem. E a Rosa teve coragem de tomar uma decisão, buscar ajuda e hoje é uma outra mulher. Hoje, assim, sou totalmente feliz, né, com o meu novo relacionamento. Sou totalmente feliz no meu trabalho e feliz aqui no Humanizare, principalmente.
Foi onde eu tirei todas as minhas forças, onde a rosa brotou novamente. E não se esqueça, para outras informações sobre os trabalhos da Câmara Legislativa, acesse o portal de notícias da Casa.